Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Ah, desse jeito você não está feliz não. Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Querido, esse é o dia que o Senhor fez. Essa é a noite que o Senhor preparou para falar o teu coração, para te encher com a glória dEle, para te encher com a presença dEle. Será que você tem expectativa naquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar? Querido, deixa eu falar algo para você, essa não é só mais uma noite. Você está aqui comigo? Vamos começar de novo, deixa eu te falar. Essa não é só mais uma noite. O Senhor te trouxe até esse lugar porque tem uma palavra do céu preparada para o teu coração. Existe um liberar de Deus para você essa noite. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque Jesus marcou um encontro com você nesse lugar. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Elisa Nascimento, sou esposa do Hugo Nascimento. Nós somos ali de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Sou mineira. Falei com o povo que se sair um ai, um C, um trem, né? Não se assuste, porque é meu mineirês, né? Sendo exposto. Vai ser uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Desde já eu quero louvar o Senhor mais uma vez pela vida do pastor Paulo, da pastora Auri, do pastor Rafa, pastora Gisele, pastora Adriana. Gente, esse povo é tão lindo, gente, que eu acho que dá vontade de ficar aqui, hein? Mas eu preciso voltar, não posso ficar muito. Falei que tem lugar que a gente não pode vir muito, porque senão a gente não quer ir embora, né? Mas essa madrugada eu vou embora, estou aqui desde terça-feira. E meu marido já está assim, meu amor, quando você volta? Né? A gente veio para as aulas do carisma. Cadê os carismáticos dessa igreja? Mas desse jeito ninguém vai querer vir para o carisma. Cadê os carismáticos dessa igreja? O Seminário Teológico Carisma é o seminário da nossa Igreja Batista da Lagoinha. É o trilho de ensino da nossa Igreja Batista da Lagoinha. E eu quero te convidar para fazer parte do Seminário Teológico Carisma. Nós estamos há mais de 20 anos. Gente, não são 20 dias, não são 20 meses. São mais de 20 anos treinando ministros para o serviço do reino de Deus. O Seminário Teológico Carisma tem a sua matriz ali em Belo Horizonte. E tem unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Hoje nós estamos na Europa, nós estamos na América do Norte, nós estamos na África e nós estamos agora na Ásia, porque vai começar o carisma lá no Nepal, gente. Vocês estão entendendo? Tem carisma na China, meu irmão. Deixa eu falar algo para você. Tem um avivamento acontecendo. Deus está avivando a sua igreja e o seu povo. E você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo. Tem irmãos na China estudando a palavra. E você está assim, ai, não sei se eu vou. Calma, vou te explicar o que é o carisma. O Seminário Teológico Carisma, são matérias teológicas que são ministradas. Nossas aulas são aulas inspirativas, né, ministradas ao coração dos nossos alunos. Você vai ter matéria, por exemplo, como aliança de sangue. Você vai ter matéria como realidades da nova criação, para você entender a posição que você está hoje em Cristo Jesus. Você vai ter matérias, por exemplo, como justiça de Deus. Já viu que tem crente que vive se achando um pecador? Fala, não, eu não mereço, sou pobre, pecador, não mereço nada. Querido, você vai ter uma matéria chamada Justiça de Deus, para você aprender que você não é pecador, você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você vai entender aquilo que a palavra fez por você. Você vai ter matérias como panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, matérias como história da igreja, matérias como dons espirituais, como nós estudamos durante esses dias. Aprender a se mover nos dons do Espírito, dom de cura, operações de milagres e maravilhas. Você vai ter matérias, por exemplo, como direção espiritual. Quem aqui já ficou na dúvida diante de uma situação se era Deus falando com você ou se era coisa da sua cabeça? Você fala assim, gente, eu não sei se foi Deus que falou comigo, não sei se foi Satanás, se isso é coisa da minha cabeça, acho que eu estou ficando doido, não estou entendendo mais nada. Quem já passou por isso? Pois bem, você vai ter uma matéria aqui no carisma só para você aprender a como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Querido, deixa eu falar algo para você. Eu falo do carisma não é por merchan, é porque há 9 anos atrás eu entrei para o carisma.
E quando eu vim para o carisma, não era porque eu queria ser pastora, professora, nada disso. Era porque eu me peguei em uma situação da minha vida e eu falei, eu não conheço Deus. Porque se eu conhecesse Deus, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. E eu entendi que tudo que se possa conhecer de Deus já nos foi revelado por meio da sua palavra. Não tem outra forma de você conhecer mais de Deus se não for por meio da palavra, das sagradas escrituras. E foi aí que o carisma entrou na minha vida. E uma coisa eu posso te garantir: a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus mudou a minha história. O conhecimento da verdade transformou a minha história. Por isso, querida, eu quero te convidar para você viver os 2 melhores anos da sua vida. Eu confesso para você que quando eu entrei, o povo falava assim, são os 2 melhores anos da sua vida. Eu olhava e falava assim, tudo propaganda. Mas depois que eu fui, depois que eu me sentei para conhecer Jesus, hoje eu posso te dizer, serão os 2 melhores anos da sua vida. Sua vida nunca, não, você não está entendendo. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. E uma notícia maravilhosa é que os mesmos professores de Belo Horizonte, os mesmos professores que viajam de norte a sul no Brasil, de leste a oeste, os mesmos professores que vão para a Europa dar aula, estão vindo para Natal ministrar para você. Cutuca esse irmão que está do teu lado e fala assim, você está perdendo tempo. Mas desse jeito ele não vai nem acreditar. Fala para ele, você está perdendo tempo. Vem para o carisma. Fala para ele, gente. Deixa Deus, quem tem boca aí para falar, fala para ele, vem para o carisma. Porque Deus vai mudar a sua história. Querido, Deus vai mudar a sua história. O nosso problema, o problema da nossa geração é que nós queremos viver um novo da parte de Deus, mas nós não queremos nos sentar para ouvir do coração de Deus. Nós somos a geração que mais se levanta para falar, mas não tem capacidade para se sentar para ouvir. É por isso que se você quer se levantar para falar, primeiro você precisa sentar para ouvir. Porque como eu vou falar dos mistérios de Deus se eu não parei para aprender dos mistérios de Deus? É por isso que você precisa entender que neste tempo um avivamento de fato está se iniciando sobre o Brasil, sobre as nações. Deus está fazendo algo sobre a terra, querido. Eu viajo o Brasil e eu posso falar para você, Deus está avivando a igreja brasileira. Deus está levando a igreja brasileira novamente a um lugar de mover e de quebrantamento. E você precisa entender que você faz parte do que Deus quer fazer nesse novo tempo. É por isso que é tempo de você se preparar. É tempo de você se adornar. É tempo de você se capacitar para aquilo que o Senhor tem para você nesse tempo. Nós, como Seminário Teológico Carisma, nós queremos treinar você para que você possa viver o ministério que Deus tem para você. Você fala, ai Elisa, eu não dou conta, eu não sei falar, não sei pregar como pastor Rafa. Vem para o carisma, porque aqui você vai aprender, você vai ser forjado, você vai receber estratégias dos céus para você correr a carreira que está proposta para você. Deus não é irresponsável de te levar para o lugar do cumprimento do propósito sem antes te forjar e te dar estratégias para estar naquele lugar. Se tem promessas de Deus na sua vida, chega uma hora que você precisa escolher, se preparar para viver a vocação e o chamado de Deus que está sobre a sua vida. Não é porque Deus te promete algo que você não tem que se preparar. Pelo contrário, se Deus me prometeu, é porque é tempo de eu começar a me preparar para viver a promessa de Deus sobre a minha vida. Está preparado? Então não perde, amém? Fica aqui o meu convite para vocês. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar o seu destino. Amém? Sem mais delongas, eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Queridos, se você pega os grandes pastores da Igreja Batista da Lagoinha, todos eles passaram pelo carisma. Pastor Vinícius Lato, pastor André Valadão, foi o isso daí que você entendeu, dessa ideia. Né? Tantos homens e mulheres de Deus que foram formados aqui
E eu tenho pastor Léo Capochim, pastor Gustavo Poubel, e eu tenho certeza, querido, que da mesma forma que eles estão marcando uma geração, Deus vai te levantar para marcar a sua geração. Um amém, 2 améns e uma balançada de cabeça. Como diz o meu marido, Deus vai te levantar para marcar a nossa geração. Amém? Êxodo no capítulo 3, hoje nós vamos falar sobre um homem que marcou a geração dele. Aleluia. A palavra diz assim, a partir do versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, e por que essa sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Pai, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que existe algo dos céus para ser liberado sobre o nosso coração. E essa noite nós não colocamos a nossa expectativa em homens, nós colocamos as nossas expectativas no Senhor, porque o Senhor nunca falha, o Senhor é imutável, o Senhor é sempre abundante sobre nós. Por isso nós voltamos os olhos do nosso entendimento, deixamos as nossas preocupações de lado e nós te pedimos: capture a nossa mente, capture o nosso coração, para que nós possamos receber a viva palavra que está disponível para cada um de nós. Essa é a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus, amém. Se tem uma história da Bíblia que eu confesso para vocês, meus alunos sabem, que se deixar, toda vez eu falo desses dois, que me marcaram, que é Moisés e Josué. E de uma forma especial, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história de Moisés. Porque Moisés, ele foi um dos homens que mais experimentou intervenções sobrenaturais de Deus ao longo da história. Quando Moisés tem pela primeira vez um encontro com Deus, ele está ali no Monte Horebe, no Monte Sinai, e ali ele vive uma experiência sobrenatural da parte de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar também quem foi Moisés, quem era Moisés. Moisés, você deve se lembrar que quando ele foi gerado, começa uma perseguição no Egito. Na época o faraó manda que matassem todas as crianças menores de 2 anos. A mãe de Moisés, então, para preservá-lo, pega ele, coloca ele num cestinho. Ele então desce pelo rio, é encontrado por uma das filhas de faraó. E a palavra vai dizer então que Moisés cresce com o melhor do Egito, com todas as regalias do Egito, com o melhor ensino, com a melhor cultura que havia na época. Quando nós olhamos a história de Moisés, nós vamos ver um menino que cresceu como um príncipe do Egito, alguém que cresceu debaixo da graça, do conhecimento, e de uma forma muito especial nós vamos ver uma intervenção de Deus acontecendo na história de Moisés. Quando nós olhamos a história de Moisés, nós vamos ver o cuidado, a mão do Senhor cercando Moisés e o preservando. Só que chega uma determinada fase da vida de Moisés, que Moisés descobre que ele não era um egípcio, ele descobre que ele era um hebreu. E ele começa então a observar o quanto o povo hebreu estava sendo afligido por faraó. A palavra vai dizer que o povo de Israel estava há mais de 400 anos debaixo de jugo, debaixo de escravidão. O povo que era descendência de Abraão agora estava debaixo de jugo, debaixo de pesar. E o texto vai dizer que o coração dele se indignou em ver aquela situação. O coração dele se indigna em ver o que estava acontecendo com aquele povo. Em um determinado momento ele vê um egípcio açoitando um hebreu. Ele acaba indo para cima daquele egípcio, mata aquele egípcio, esconde o corpo do egípcio. E o texto vai dizer que agora Moisés tem que sair fugido do Egito para que ele não fosse morto pelos egípcios.
Quando nós olhamos a história de Moisés, nós estamos vendo uma história que carrega marcas. Nós estamos vendo uma história muito forte, porque a partir de agora, Moisés agora vai embora, ele vai pelo deserto e lá ele se casa. Naquele lugar ele constitui família, mas ele já não desfrutava mais das regalias do palácio, que o palácio provia para ele. E quando nós chegamos aqui em Êxodo 3, nós chegamos em uma fase específica da vida de Moisés, porque ele tinha aproximadamente os seus 40 anos quando ele tem o seu primeiro encontro com Deus. E a palavra vai dizer que então Moisés um dia estava no Monte Sinai, ou Monte Horebe, dependendo da sua versão da Bíblia, que é considerado o monte de Deus. E Moisés então estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Em um determinado momento, Moisés começa a ver uma sarça que queimava e não se consumia. Só que quando nós olhamos esse texto, querido, o sobrenatural não estava no fato da sarça queimar. Porque no deserto o calor é tão intenso, que é normal você ver árvores pegando fogo. Querido, se você acha que Natal é quente, você não sabe de nada, inocente. Porque no deserto, aí você vai ver o que é estar no meio do fogo, de verdade. Porque é muito, muito, muito quente. Gente, é um calor tão grande que as árvores começam a pegar fogo no meio do deserto. Então, quando a gente olha para essa história, o sobrenatural não estava no fato da sarça queimar. O sobrenatural estava no fato da sarça não se consumir. Porque era normal a árvore pegar fogo, mas a constância do fogo revelava que havia algo sobrenatural naquela situação. Sabe o que era interessante, querido? Que Moisés estava em um dia comum. Moisés estava em só mais um dia de trabalho. E naquele dia comum, naquele dia de trabalho, Deus marcou um encontro com Moisés. Deixa eu falar algo para você. Talvez você chegou aqui essa noite achando que vai ser só mais uma noite. Talvez você chegou aqui essa noite achando que é só mais um culto de domingo. Mas deixa eu falar algo com você. Deus marcou um encontro com você essa noite. Deus marcou um encontro com você, assim como Ele marcou com Moisés. Para quê? Para transformar a tua história. Preste atenção. Deus gosta de pegar dias comuns e transformar dias comuns em dias sobrenaturais. Não, você não está entendendo o que eu estou te falando. Deus gosta de pegar dias comuns e transformar os dias comuns em dias sobrenaturais. Quando nós olhamos essa passagem não é um texto qualquer. Porque essa passagem fala de uma tipologia do que hoje nós vivemos na nova aliança. Porque somente hoje na nova aliança, primeiro que quando a gente fala sobre madeira na Bíblia é uma tipologia da humanidade do homem. Quando nós olhamos a madeira pegando fogo e não consumindo, isso é uma tipologia do que hoje nós vivemos a nova aliança. Por quê? Porque hoje a nova aliança, nós podemos ser cheios do fogo da presença de Deus, não sermos consumidos por ela. Querido, preste atenção nisso, porque algo está sendo demonstrado para mim e para você. Mas não só isso. O texto também fala, essa passagem é uma profecia do que seria a vida do próprio Moisés. Porque a partir daquele lugar, um homem completamente incendiado de amor pela presença de Deus estava se levantando naquele lugar. Um homem completamente incendiado de amor pelo propósito de Deus estava se levantando naquele lugar. Por isso o título dessa mensagem hoje é Incendiados. Quem aqui quer ser incendiado por Deus? Quantos aqui anseiam ser incendiados por Deus? Nós vamos caminhar um pouquinho na história de Moisés. E eu queria falar hoje com você sobre 3 marcas que o incendiado carrega. Você está preparado aí? Está preparado mesmo? Então vamos lá. 3 marcas que o incendiado carrega. Meus alunos que estão anotando, como bons alunos, já coloca aí no teu caderno. 3 marcas que o incendiado carrega. Primeira coisa, vamos lá. O texto diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus.
quando nós olhamos esse texto, a primeira coisa que nós vemos é que Moisés não estava sozinho no deserto. Onde que ele estava? Quem que estava com ele, aliás? Fala comigo, quem que estava com Moisés no deserto? Isso que todos disseram em uma só voz: as ovelhas. As ovelhas estavam com Moisés. Olha que interessante, o texto fala que ele estava no meio do deserto de Midian. E ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Gente, trabalhar com ovelha, primeiro que não era uma profissão que era super reconhecida. Às vezes a gente olha hoje e fala assim: poxa, ele era pastor de ovelhas. Mas naquela época, ser pastor de ovelha era a profissão mais baixa que alguém poderia ter. Então primeiro que nós estamos falando sobre o príncipe que agora se tornou pastor de ovelhas. Mas não só isso. O texto vai dizer que ele estava ali cuidando daquelas ovelhas, ele estava pastoreando aquelas ovelhas, e de repente ele percebe que tinha algo sobrenatural acontecendo, tinha algo diferente que estava acontecendo. Sabe o que é interessante? Porque a nossa sensibilidade em meio aos desertos vai definir se nós vamos fazer daquilo que é comum algo sobrenatural. Às vezes o que nós precisamos é ser sensíveis para perceber que Deus usa de dias comuns para transformar eles em dias sobrenaturais. Só que muitas vezes nós estamos tão presos naquilo que é comum e rotineiro, que nós deixamos de perceber os atrativos que Deus coloca para chamar a nossa atenção e nos levar a um lugar sobrenatural. Querido, volto a dizer, Deus gosta de pegar dias comuns e transformar. Agora, o que você precisa? Você precisa ser sensível para perceber quando Deus está chamando a sua atenção através de alguma coisa. Se você olha esse texto, nós vamos ver que Moisés, então, quando vê aquela sarça pegando fogo, ele diz assim: agora eu me virarei para lá e eu verei essa estranha visão. Quando você pega esse termo, agora eu me virarei para lá, no hebraico a palavra utilizada aqui é a palavra quer. Diga comigo, quer. Quer. Você está até falando hebraico, ó. Que significa desligar-se. Olha isso. Quer, esse termo, agora me virarei para lá e verei, significa desligar-se. Então preste atenção. Estava Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, estava aqui cuidando das ovelhas. Ele vê uma sarça pegando fogo, e o texto vai dizer que no original ele está dizendo: agora eu me virarei para lá e eu verei essa estranha visão. Ou seja, agora eu me desligarei e eu verei essa estranha visão. Querido, eu não sei você, mas pensa aqui comigo. Ovelha é um animal que, se você se distrair, ele se dispersa. Porque a ovelha, ela não consegue manter a concentração dela por muito tempo. Agora imagina só, se é normal você ver árvores pegando fogo no deserto, você ia parar para ver a sarça pegando fogo e deixar as ovelhas se dispersarem? Eu que não ia, porque eu ia ter que passar o dia inteiro juntando ovelha depois. Mais alguém? Só eu que alguém tem essa mente que eu tenho. Eu já penso eu subir no monte, correndo atrás de ovelha para juntar ovelha. Mas glória a Deus, que eu vi um homem com um coração sensível para perceber que não era algo comum, que era algo sobrenatural. Preste atenção, porque Moisés tinha traçado um caminho para ele naquele dia. Moisés tinha planejado uma rota para ele naquele dia. Mas sabe algo que eu aprendo? Se você deseja ver e viver o sobrenatural de Deus, existem alguns caminhos, algumas rotas que você planejou, que você vai precisar se desligar. Se você quer acessar o sobrenatural de Deus para a sua história, não tem como você ver e viver o sobrenatural se você não se desligar de alguns caminhos que você propôs no seu coração. A primeira marca daqueles que são incendiados por Deus é que eles são recíprocos ao convite de Deus. Querido, você não busca Deus porque você quer buscar Deus. Você busca Deus porque até mesmo o desejo de adorá-lo vem dele para nós. Você não está aqui essa noite porque você acordou e falou assim: vou no culto hoje. Não, meu querido, você está aqui essa noite porque Deus gerou um desejo no teu coração, e você só correspondeu ao desejo de Deus porque até mesmo o desejo de adorá-lo vem dele para nós. Então a primeira marca
que aqueles que são incendiados por Deus carregam é a reciprocidade. Olha o que o texto vai dizer. Ele diz: agora eu me virarei para lá e eu verei essa estranha visão. Ele se desliga do caminho que ele tinha proposto. Ele deixa que as ovelhas se perdessem, porque ele queria ver o sobrenatural de Deus. Ele se desliga dos seus planos para ver o sobrenatural de Deus. Eu vou falar algo para você essa noite. Se você quer acessar um novo nível na tua vida espiritual, existem alguns caminhos que você precisa se desligar. Precisa. Sabe por quê, querido? O lugar da manifestação da glória de Deus sempre vai requerer de nós um nível de entrega maior. Só que muitas vezes nós não estamos dispostos. Por quê? Porque nós amamos mais aquilo que nós temos que renunciar do que a glória de Deus. Quantas vezes nós estamos acostumados com o nosso mundinho? Nós estamos acostumados com os nossos planos, nossa casa, nossa família. Leva o menino na escola, volta com o menino da escola, vai trabalhar, leva os filhos no shopping, sai para jantar com a esposa. E a gente está acostumado com aquele mundinho. Mas deixa eu falar algo para você. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, existem entregas que você vai precisar fazer para você acessar um novo nível em Deus. Todos os grandes homens de Deus passaram pelo lugar da entrega. Precisa acontecer, querido, uma entrega, uma disponibilidade, uma reciprocidade do teu coração. É você olhar e falar assim: Senhor, está tudo aqui, é tudo teu. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que há em mim, mas eu quero ver e viver o que o Senhor preparou para mim. Só que quantas vezes nós como igreja cantamos que nós queremos ser cheios do fogo de Deus, clamamos, falamos, cantamos. A gente sabe fazer, né? A gente sabe cantar, sabe falar, sabe, né? Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei. É mesmo? Você quer ser cheio do fogo? Você quer ser cheio da glória? Então eu vou te dar o caminho para você ser cheio do fogo e da glória de Deus. Primeiro, o caminho da entrega e da renúncia. Não tem como acessar um lugar em um nível maior no sobrenatural de Deus se você não passar pelo lugar da entrega e da renúncia. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei o que Deus vai pedir de você, mas uma certeza eu tenho: alguma coisa Ele vai pedir de você. Vamos lá. A palavra diz que até Jesus teve que se esvaziar da sua divindade para viver o propósito do Pai sobre a terra. A palavra fala que Eliseu teve que ir queimar os carros, os cavalos e os bois, porque ele desejava ser o sucessor de Elias. Jesus vira para o jovem rico e fala assim: você quer ser meu discípulo? Então vá, vende tudo que você tem e depois você me segue. Deixa eu falar algo para você, querido. No Evangelho ainda existe uma cruz. No Evangelho ainda existe uma cruz, porque Ele disse: aquele que quer ser meu discípulo, largue tudo, pegue a sua cruz e depois você me siga. Ainda existe uma cruz no Evangelho. Não tem como você querer acessar algo mais em Deus. Não tem como você querer viver o sobrenatural se você não tomar a tua cruz e seguir Jesus. Eu não sei o que Deus tem falado com você. Eu não sei o que Deus já tem pedido para você entregar. Mas chega de cantar o que você não está disposto a viver. É tempo de você ter uma ação correspondente àquilo que você fala. Sabe o que é interessante? Que Moisés não apenas fala que ele queria viver. A fala dele estava à altura do seu posicionamento. A palavra diz que ele então declara: agora eu me virarei para lá e verei essa estranha visão. E vendo Deus que Moisés se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça dizendo: Moisés, Moisés. Ah, querido,
Eu não sei você, mas eu quero chegar nesse lugar em Deus, em um nível de posicionamento tão grande, que Deus fala: Elisa, Elisa, vai com calma, eu te quero nesse lugar. Mas esse lugar requer um nível maior de você. Será que Ele pode dizer para você: ei Maria, vai com calma, eu te quero nesse lugar. Ei José, vai com calma. Ei Rafa, vai com calma, eu te quero nesse lugar. Mas esse lugar que é um nível maior de você, será que o teu posicionamento tem gerado reações em Deus? Chega, a gente vem para a igreja, senta, é só mais um culto, é só mais um domingo. Até quando você vai falar do que você não está disposto a viver? Eu já sei a música, aí a gente canta. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você: filho, eu espero um nível maior no teu posicionamento e na tua entrega. Filho, eu espero de você um nível maior de posicionamento. Ei, chega de andar como quem não sabe para onde vai. Querido, Moisés era um príncipe, estava no meio do deserto, mas ele estava com seus ouvidos atentos para perceber que tinha algo sobrenatural de Deus. Isso mostra para mim que Moisés não perdeu a expectativa de ver Deus. Ele não perdeu a expectativa de ouvir a Deus. Elisa, mas eu estou no meio do deserto. O deserto não pode roubar a tua expectativa de ouvi-lo. Será que o deserto não está roubando a tua expectativa de ver Deus? Será que o deserto não está roubando a tua expectativa de se relacionar mais com Deus? Será que o deserto não está roubando a tua expectativa de viver intervenções sobrenaturais da parte de Deus? Será que você não está amando mais aquilo que Deus está pedindo para ver você renunciar do que a presença dEle? Querido, você tem que ser ousado para viver isso. Somente pessoas ousadas vivem o sobrenatural. Porque eu vou falar algo para você: não é fácil você deixar tudo para ter tempo com Deus. Não é fácil você deixar tudo para se relacionar com a presença de Deus. Não é fácil. Tem que ser ousado. Tem que saber o Deus que serve. Mas deixa eu falar algo para você. É tempo de você escolher acreditar que Deus pode intervir na sua vida, na sua casa, na sua história. Elisa, o que é que eu tenho que fazer para viver uma intervenção de Deus? Eu vou te falar o que você tem que fazer. Tem que pegar a sua cruz e tem que passar pelo lugar da renúncia. Ele renunciou aos seus próprios planos. Às vezes eu fico olhando esse texto, eu fico pensando assim: poxa vida, porque Deus coloca a sarça, aí quando ele vira para ver, aí ele vai para aquele lugar se encontrar com Deus. Aí Deus fala assim: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aí eu fiquei assim: poxa vida. Não, ele fala assim: não se achegue para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aí eu fico pensando: poxa vida, para que Deus colocou aquele negócio lá se ele não podia chegar perto? Você concorda comigo? Por que Deus coloca a sarça, todo aquele espetáculo, se ele não podia chegar perto? Mas esse texto ele também fala ao meu coração. Sabe por quê? Porque a segunda marca que um incendiado carrega é o temor pela presença de Deus. Diga comigo: temor pela presença de Deus. A palavra diz que Deus fala com Moisés: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Gente, tinha algo espiritual demais em alguém tirar o sapato do pé? Não tinha algo surreal nisso. Mas Deus estava ensinando um princípio para Moisés. Moisés precisava saber que ele não estava lidando com algo comum. Ele estava lidando com algo que era sobrenatural.
naquele momento que ele tira as sandálias dos seus pés, porque agora ele estava pisando numa terra santa, Deus estava gerando temor no coração de Moisés, para que ele nunca mais lidasse com a presença de Deus do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Preste atenção, a segunda marca é temor ao Senhor. Querido, todos nós como cristãos passamos pelo lugar da entrega e da renúncia. E eu vou dizer algo para você, não é uma vez só não, são várias vezes. Agora, nós precisamos também deixar o Senhor gerar temor no nosso coração. Antes de Deus se revelar a Moisés, Deus gera temor no coração de Moisés. Sabe por quê? Porque se você tem revelação de Deus sem temor, você vai acabar distorcendo a verdade sobre quem Ele é, ou você vai criar um falso Deus para você. Quando nós temos temor pelo Senhor, quando nós temos temor ao Senhor, gente, o que é temor? Temor significa tratar com distinção, tratar com honra, com reverência, tê-lo em altíssima conta. É você tratar de forma separada e indistinta, é você reverenciar. Quando você tem temor por alguém, você não trata aquela pessoa de qualquer maneira. Quando você tem temor por alguém, você vai prestar atenção naquela pessoa, você vai fazer o seu melhor para aquela pessoa, você vai ter reverência pela vida daquela pessoa. Por quê? Porque você tem temor por ela, você respeita quem ela é. Sabe o que Deus queria gerar em Moisés? Temor. Para ele não achar que tudo que ele conquistasse a partir dali era mérito dele, mas para que ele entendesse que era o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, que tinha feito para ele. Sabe qual é o nosso problema como igreja? Muitas vezes nós até conseguimos entregar o que Deus nos pede, mas muitos de nós estamos perdendo o temor ao Senhor no meio da nossa caminhada. Você sabe o que é falta de temor? É quando eu começo a lidar com as coisas de Deus do jeito que eu acho que tem que ser e não no padrão de Deus. A Bíblia fala sobre os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, sacerdotes separados, consagrados por Deus. E a palavra vai dizer que em um determinado dia eles entram no tabernáculo e oferecem um incenso do jeito que eles achavam. A palavra fala sobre os filhos de Eli. A palavra diz que eles começaram a ir no altar, pegar da carne, sem antes a gordura ser queimada e subir as narinas de Deus como incenso suave. E o texto vai dizer que eles foram mortos pelo Senhor, porque quiseram lidar com as coisas de Deus do jeito que eles achavam que tinham que ser, e não no padrão de Deus. Sabe o que é falta de temor? A falta de temor é quando eu quero me achegar a Deus do jeito que eu acho que tem que ser, e não na reverência que o padrão de Deus exige de mim. Eu gosto de algo que o pastor Drummond Lacerda dizia. O Dru falava assim: sabe o que é temor? É você tomar decisões pensando na opinião de Deus. Quando você tem temor ao Senhor, você não lida com o culto do jeito que você acha que tem que ser, você lida com ele do jeito que Deus acha que tem que ser. Quantos de nós não estamos dentro da igreja mais mortos espiritualmente? Por quê? Porque perdemos o temor. Estamos querendo lidar com o culto, com a igreja do nosso jeito e não do padrão que Deus diz que tem que ser. A gente vem para a igreja e acha que é só mais um culto. A gente vem para a igreja e acha que é só mais um louvor. Não, querido, não é só mais um culto, não é só mais um louvor. É a noite que Deus marcou para falar o meu coração. É o dia que Deus marcou para curar pessoas, para restaurar famílias, restaurar casamentos. E isso não é comum, isso é algo sobrenatural. Se é para ele, pode aplaudir. Salmos vai dizer que na Assembleia dos Santos é o lugar que Deus é mais temível. A minha pergunta para você é: como que está o teu coração quando você vem para o culto? Será que você não está acostumado demais com a liturgia, com o culto, com tudo que está acontecendo, e você aos poucos está deixando o temor se esvair de dentro do teu coração? Será que você não tem perdido o temor? Será que você não chega aqui e fala: ah, tá, eu vou orar.
que você não está lidando com a presença de Deus? Querido, primeiro você precisa entender que Deus está aqui essa noite, porque Ele prometeu: se tem 2 ou 3 reunidos ali, eu estou presente. Então, eu acho que tem mais de 2 ou 3 aqui. O que isso quer dizer? Que Jesus está aqui essa noite, que Ele está aqui essa noite. Mas será que você não perdeu a reverência diante da presença dEle? E você está lidando do seu jeito e da sua maneira? Se você olha a vida de Moisés, você vai ver que Deus gerou um temor no coração de Moisés. Em um determinado momento, ele agora se torna o libertador de Israel. O texto vai dizer que em um determinado momento, Deus fala assim: ó Moisés, vamos fazer o seguinte: vou mandar um anjo com vocês, porque se eu for, vou matar todo mundo. Gente, o povo estava comendo maná do céu, pedindo a cebola do Egito. Deus fala: vou mandar um anjo. Minha presença não vai com vocês. Não vou com vocês, porque senão eu vou matar todo mundo. Você segue aí com o seu povo, Moisés. Moisés vira para Deus e fala assim: o meu povo não, o seu povo. Não nos faça sair do lugar se a tua presença não for conosco. Sabe por quê, querido? Porque Moisés entendeu que é melhor você estar no deserto com a presença do que você estar na terra prometida sem a presença. É melhor você estar no deserto e andando com Deus do que você estar na terra prometida sem Deus. Porque terra prometida sem Deus é só mais uma terra. O que faz a terra prometida ser terra prometida não é o lugar geográfico, é a presença de Deus com você. Porque no final a terra prometida não é um lugar, a terra prometida é uma pessoa. A terra prometida não é um lugar geográfico, é o caráter de Deus, é a pessoa de Deus se revelando e fazendo de você um povo diferenciado e distinto. Ele entendeu. Não adianta estar no lugar da promessa se a presença não está. A minha pergunta para você hoje é: será que você não está no teu lugar da promessa e deixou a presença para trás? Será que você não está no lugar que Deus prometeu para você? Você conquistou, você chegou lá. Mas será que você não deixou a presença pelo caminho? Porque você quis tanto fazer do teu jeito, você não percebeu que você ao longo do caminho se envolveu tanto com o que Deus te prometeu que a promessa acabou. Preste atenção, você se envolveu tanto com a promessa, tanto com o que Deus te prometeu, que você deixou a presença para trás. E agora está lidando com as coisas de Deus de qualquer maneira. Será? Querido, todo incendiado tem um temor absurdo pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem de dar um passo se a presença não for com ele. Ele não tem coragem de entrar nem na terra prometida se a presença não for com ele. Por quê? Porque ele sabe que o que faz distinção entre ele e outra pessoa não é o que ele possui, é quem ele possui. Não, você não está entendendo. O incendiado, aquele que é marcado por temor, ele sabe que o que faz diferença entre ele e outra pessoa não é o que ele possui, é quem ele possui. É quem ele possui. Misericórdia, já passou o meu horário. Jesus, vamos lá. Se você olha a história de Moisés, quando Deus pede para ele tirar as sandálias dos pés, Deus estava ensinando para ele que ele jamais poderia lidar com a presença dele do jeito dele. Tinha que ser no padrão de Deus. Deixa eu falar, querido, quando você estiver na sua casa se preparando para vir para o culto, não acha que é só mais um culto, não. Você está aqui comigo? Você está no seu trabalho. Ei, se você aceitou Jesus, você tem a presença de Deus sobre você. Aliás, nós precisamos falar que somente aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador tem Deus morando dentro deles. Se você ainda não aceitou Jesus, Deus não está morando dentro de você não, viu, meu querido? Está na Bíblia. Elisa, o que eu faço? Misericórdia. Aceita Jesus. Porque se você aceitar Jesus, você vai ter uma garantia de alguém que vai cuidar de você, vai proteger você, vai intervir na tua história, vai te dar um propósito, vai te dar um destino para a tua vida e para a tua história. Ele pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. Agora, a partir do momento que eu entreguei, eu preciso entender que Ele vai gerar temor em mim. Para quê? Para que nunca mais eu lide com a presença dEle que está dentro de mim. Porque Ele não está só nesse culto, Ele está dentro de você. E quando você anda pelas ruas de Natal, a presença de Deus está andando nas ruas de Natal dentro de você. Então, a partir de agora, tudo que eu vou fazer,
toda decisão que eu vou tomar precisa estar pautada na opinião de Deus. A partir de agora, todo contrato que eu vou assinar precisa estar pautado na opinião de Deus. A partir de agora, todas as decisões que eu tomo estão pautadas na decisão de Deus. Por quê? Porque eu tenho temor ao Senhor e eu não me ouso sair do lugar se a presença de Deus não for comigo. Mas não só isso. A terceira marca, e aqui eu entro na última marca daqueles que são incendiados por Deus, é que eles são apaixonados pela presença de Deus. Se você olha essa história, quando Moisés para contemplar a sarça, aí Deus fala com ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés tira as sandálias dos pés, e o texto vai dizer que então Deus começa a falar com Moisés no meio da sarça. Só que nesse lugar, Deus começou a falar com Moisés sobre quem Deus era. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus começa a falar do Deus dos pais de Moisés. Olha que engraçado, Deus começa a contar para Moisés o que ele já tinha feito ao longo da história dos pais dele. Mas mais do que isso, Deus começa a falar sobre quem Moisés era e sobre o propósito que havia sobre a vida de Moisés. Deus fala para Moisés: eu vou te levantar como um libertador do povo de Israel. Deus dá um propósito para Moisés. E aquelas palavras que saíram do meio da sarça foram como tochas acesas no coração de um libertador. A revelação de quem Deus é, preste atenção, porque a revelação de quem Deus é se tornou uma tocha acesa no coração de Moisés. A partir de agora, Moisés não dá um passo sequer sem a presença de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma tocha acesa dentro dele. Ele tinha uma tocha acesa que era a revelação do caráter de quem Deus é. Querido, se você olhar a história de Moisés, quando Moisés chega diante de Faraó para libertar o povo, a palavra diz que vamos lá, a palavra não diz que Moisés diante de Faraó pede para levar o povo para a terra prometida. O texto não fala isso. Moisés não chega diante de Faraó falando: ô Faraó, deixa o povo ir para a terra prometida. Sabe o que ele fala? Faraó, deixe o povo ir ao deserto a fim de prestar culto ao Senhor. Sabe por quê? Porque Moisés não era doido de apresentar a terra prometida sem antes apresentar o Deus da terra prometida. Era por isso que Moisés estava levando o povo para onde? Para o Monte Sinai, para o mesmo lugar que um dia ele foi marcado pela presença de Deus. Ele queria levar o povo para o mesmo lugar secreto, onde um dia ele tinha sido incendiado pela presença de Deus, porque ele queria primeiro que o povo conhecesse o Deus da terra prometida, para depois ir para a terra prometida. Deixa eu falar algo pro teu coração hoje. Deus quer te incendiar durante esses dias. Não, você não está entendendo o que eu estou te falando. Deus quer te incendiar durante esses dias, com uma visão, com uma paixão, com um temor, querido, com um zelo pela presença dEle, que você não vai dar mais passos, você não vai entrar na igreja mais de qualquer jeito, você não vai fechar contratos, tomar decisões de qualquer maneira. Você vai fazer isso pautado na opinião de Deus, no temor do Senhor. Você está pronto para entrar no nível maior da revelação de quem Deus é? A palavra diz que Ele amou mais a presença do que o propósito. Moisés amou mais a presença do que as promessas. E é isso que Deus quer fazer com você durante esses dias. Porque toda pessoa que foi incendiada por Deus, ela é recíproca ao convite de Deus. Ela carrega uma marca de temor no seu coração, baseado na revelação de quem Deus é. Ela se torna um apaixonado pela presença de Deus. Deixa eu perguntar algo para você. Como que está o teu lugar secreto com Deus? Se coloque sobre os seus pés. Vai fingir que a gente está acabando, que eu tenho 9 minutos para acabar. Deixa eu perguntar algo para você. Como que está o seu lugar secreto com Deus? Você sabe o que foi o Monte Sinai para Moisés? Foi o lugar secreto dele.
Foi um lugar onde pela primeira vez ele foi incendiado de amor. Deus tomou o coração de Moisés, incendiou o coração de Moisés com um amor sobrenatural pela presença dele. Ele foi incendiado. Naquele lugar, as palavras proféticas liberadas por Deus através da sarça se tornaram tochas no coração de um libertador. Se você olha a vida de Moisés constantemente na sua vida e na sua história, o texto vai dizer, querido, que ele armava a sua tenda, fechava a porta de sua tenda, ou chegava a sumir 40 dias e 40 noites para o monte para ficar perto da presença de Deus. Porque ele entendeu que o lugar secreto não era apenas um lugar, mas era todo lugar que ele estivesse, ele poderia fazer daquele lugar um lugar onde a presença de Deus estava. De qualquer lugar que ele estivesse, ele poderia desfrutar da presença de Deus, ser incendiado por Deus. A Bíblia vai nos relatar, preste atenção nisso, a Bíblia vai nos relatar de momentos que Moisés entrava, armava a sua tenda, e o texto vai dizer que quando Moisés sabia da tenda, o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus tomava Moisés de um jeito que as pessoas não podiam olhar para ele, de tamanha glória de Deus sobre a vida dele. Deixa eu falar algo para você. Talvez você está aqui e você perdeu esse fogo de amor pela presença de Deus. Talvez você está aqui e você perdeu essa paixão, você perdeu o temor, ou até se esqueceu das promessas de Deus sobre a sua vida. Ou talvez você foi rapidinho demais, apressadinho demais, foi correndo para a terra prometida e não parou para esperar o ritmo da nuvem. Talvez você foi apressado demais, deixou a presença para trás, mas Deus marcou um encontro com você essa noite para incendiar o teu coração novamente, para dizer para você, filho, eu quero de volta você do meu lugar secreto, porque eu quero incendiar o teu coração, eu quero te fazer de você um libertador para um povo e para uma nação. Eu não sei há quanto tempo você não vai para esse lugar de intimidade com Deus, mas eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Porque talvez você está aqui, você está frio na sua vida espiritual. Você vem para o culto e parece que aquele marasmo, sabe? Mas o Senhor te trouxe aqui hoje. Tudo que você precisa é ser recíproco ao convite de Deus. Se Ele tem pedido para você entregar algumas coisas na sua vida, querido, entrega logo. Entrega logo. Eu não sei, mas eu queria que você no seu lugar fizesse a sua oração ao Senhor. Se você tem vindo para a igreja e parece que é só mais um culto, só mais um dia, talvez o que você precisa pedir é: Senhor, restaura o temor pela Tua presença no meu coração. Eu quero tomar decisões pautadas na Tua opinião. Eu não quero lidar com a Tua presença de qualquer jeito e de qualquer maneira. Será que aí onde você está, você pode deixar Ele incendiar o teu coração? Será que você pode se apaixonar novamente por Ele, pela presença dEle? Faça a sua oração enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção.